Não, Juventude foi uma grande surpresa incrível, também, né? E assim, Emerson, eu queria te fazer uma pergunta, porque você passou por times menores, porém muito tradicionais. O América do Rio é extremamente tradicional e tem aquela torcida ferrenha. Eu digo isso, eu morei em São Paulo por um período e eu tive o prazer de acompanhar a Portuguesa de Desportos muito de perto, que hoje acabou se apequenando por tudo que aconteceu, que a gente já sabe muito contra a Portuguesa, o que aconteceu. E a experiência de acompanhar um time que hoje é menor é engraçada a relação. SAF também, né? Agora virou SAF, né? Sim. Conseguiu, a XP comprou. E a minha dúvida que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que é a relação de você que passou por clubes muito grandes com o torcedor do clube grande em relação ao clube pequeno? Porque o clube pequeno, lá na Portuguesa, os caras conversavam com os jogadores como se fosse um amigo muito próximo, porque você tá na cara do jogador. Sim. E parece que se cria um vínculo, não sei, de repente maior, algo mais pessoal. Como é que foi essa experiência de passar por times menores tradicionais com esse lidar com a torcida diretamente assim? E no América do Rio, porque eu cresci dentro do Grêmio, que é um dos maiores Sim. do Brasil, depois fui pro Flamengo, né? Uhum. Então, toda a minha formação foi em clube grande, né? de massa. De massa. E o América do Rio, apesar de uma tradição gigantesca, já estava naquela época, Mais na década de defasado. 90, numa situação bem difícil, né? Então, assim, pouco público nos estádios, né? Essa relação mais próxima com a torcida, né? Que sempre tem alguns que viram amigos mesmo, porque não é uma relação com a massa torcedora, e praticamente assim, sem muita visibilidade, né? Uhum. Eu dei sorte no América, porque 2 jogos que a gente fez contra clubes grandes, o Fluminense e o Flamengo, passaram para o Brasil todo, e eu fui muito bem nos 2 jogos, né? Então isso me deu, assim, foi o que fez, por exemplo, naquele ano, isso foi em 97, Sim. joguei Carioca. Esses 2 jogos que passaram na TV fizeram com que o América de Natal, que tinha subido para a Série A do Brasileiro, me visse jogando e fosse atrás de mim. Sim. Então a tática deu certo, a estratégia deu certo, né? Eu fui pro América, um time pequeno ainda dentro do cenário nacional, mas eu ia jogar o Campeonato Brasileiro. Era o que eu queria, né? Eu vou jogar contra os grandes todos. E a gente acabou fazendo no América de Natal, em 97, a melhor campanha da história do clube em todos os campeonatos brasileiros. Sim. Então meu nome também tá lá, em Natal também tá num lugarzinho reservado lá. Eu posso ser meio vanguardista ao falar isso, mas olha como era nessa época. Certamente a motivação de Emerson era maior quando ele via que ia pegar um Flamengo televisionado. Com certeza. Um Fluminense televisionado. E hoje o cara tem assessoria, todos os jogos passam no Premiere, até de estadual passa no Premiere. Será que isso não gera, sei lá, uma acomodação, assim, do cara não ter os jogos da base mais, hoje passam. Até isso, né? Acessível pra caramba. Brasileirão de aspirantes, tudo passa hoje, velho. E nessa época não, pai. Emerson, ele cresce na carreira. Você falou aí do Bragantino, do jogo contra o Juventude. Mas, assim, claro que você foi campeão no Juventude, mas o jogo de Emerson contra o Bahia é absurdo, né, na Copa do Brasil. E assim, só para exemplificar o que você está falando, vocês já devem ter visto uma defesa que eu fiz no Bahia contra o Corinthians. Sim. Aquela cabeçada de Paulo Nunes, né? Eu fiz, que até hoje eu não sei como é que foi instinto puro. Não sei como a coluna ainda tá normal. Né? Foi instinto puro de goleiro ali, né? E realmente um grau de dificuldade gigantesco. Mas se aquela defesa tivesse sido num jogo Bahia e Goiás, o Brasil não tinha visto aquilo. Sim. A sorte que foi num jogo Bahia e Corinthians, estava sendo televisionado pela Globo para São Paulo, com narração de Galvão Bueno ainda. E aí ele ganhou um destaque aquela defesa, tanto é que acho que 1 ou 2 anos depois, o Esporte Espetacular fez uma homenagem. Não, fizeram assim, os 10 maiores erros dos juízes em campeonatos brasileiros, os 10 gols mais bonitos, os 10... Sim. Aí, as 10 defesas mais bonitas, essa defesa entrou em 4º lugar. Caramba. De todos os campeonatos brasileiros. Mas só aconteceu isso porque foi um Bahia e Corinthians e a Globo estava transmitindo. Sim. Se fosse um Bahia e Goiás, ninguém tinha visto aquela defesa. Você vê como o homem gosta e cresce em decisão, né? Porque eu ia perguntar, você ficar mais nervoso por ser uma oportunidade, grande momento. Era aí que ele fechava o gol, meu irmão. Você vê que, eu gostava. Tem que peitar, velho. Tem que ter peito fazendo estádio lotado, eu gostava de clássico, eu gostava de chegar no estádio do adversário e tomar pedrada no ônibus. Aquilo eu crescia. Te motivava. Eu crescia com essas situações adversas, assim, né? Claro que eu acho absurdo, né? Sim. Porque é perigoso, enfim, não concordo. Mas quando acontecia isso, me dava um gás gigantesco. E os machão assim, porque... achando que isso era intimidador. Exatamente, você vê. Porque
comigo funcionava como? Primeiro que não me intimidava. Segundo que, assim, eu não batia a boca, não xingava, nada. Eu só falava assim, ó, só tem uma coisa que eu posso fazer para calar a boca desses filhos da puta todos. É pegar tudo. Aí aquilo eu cresci, eu entrava em campo com uma gana quando acontecia isso, então, quando a torcida acha que intimida, pelo menos comigo não funcionava. Uma história engraçada do próprio Hendrick ano passado, né? Que no intervalo do jogo contra o Botafogo, a torcida do Botafogo tava gritando campeão pro time de base. E aí Hendrick pensou que estavam gritando que o Botafogo já era campeão. Aí no segundo tempo ele chegou e... Foi o suficiente. Foi o suficiente. O Botafogo. Eu não gostava quando atletas, companheiros meus, desrespeitavam o adversário. Porque eu achava que aquilo ia dar gás pro adversário. Né? E é muito comum, né? Por exemplo, sai uma matéria supostamente desrespeitosa e o treinador adversário usar isso para motivar o... Sim. E eu não gostava quando meus companheiros faziam isso, né? Gostava quando vinha de lá. Porque daí a gente inflamava aqui, né? Sim. Mas não gostava o contrário. E tem vários exemplos. Pô. Bahia mesmo. Teve esse de 2018 do apedrejamento, o ônibus que vai ser campeão baiano. Mas pra mim o mais emblemático é da Copa Nordeste de 2021. Que Rossi usa isso na preleção. Ele fala, porra, eles estão achando que estão falando de quem? Do Bahia, bicampeão brasileiro? Quem são eles? Tal. E ele já botando lá tricampeão invicto, né? Do Ceará e tal. E aí o Bahia vai e consegue vencer o jogo lá no Castelão, né? Nos pênaltis. Então, realmente, motiva... Emerson jogou um jogo também em 2007. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos né? falar sobre isso. Que foi o 6-5, que foi o maior, pra mim, um dos maiores bavis da história, se não o maior. Certamente. Em que Índio... É o maior sob a sua perspectiva. Né? Em que Índio também fazia as flechadas dele, que, querendo ou não, era um tipo de provocação. De provocação, como o Vina fez, como o Neto Baiano fez, enfim. Que também é normal, né? Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.